Boa noite, queridos irmãos. Que estejamos preparados para enfrentar o ano de 2021 com todos os desafios que ele vai nos apresentar, com certeza. Mas se estivermos preparados, estivermos confiantes na lei maior do nosso Pai e naquilo que Jesus veio representar e nos ensinar, evidentemente estaremos transitando de um para o outro ano, de um dia para o outro, de uma maneira mais segura, mais consciente, mais capacitados a enfrentar os desafios que nos serão apresentados, como eu disse. Então, hoje, o capítulo proposto para nosso estudo é o de número 10, o 10º capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da bem-aventurança, das bem-aventuranças, onde inclui-se aí os misericordiosos. Todos se lembram do sermão onde Jesus falou das bem-aventuranças. E o estudo de hoje será sobre a nossa capacidade de sermos misericordiosos. O que é a misericórdia? Nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus muitas situações em que ele citou a palavra misericórdia, o que nos dá a entender que ela, a misericórdia, permeia muitas ou quase todas as nossas ações no que diz respeito ao nosso relacionamento com os semelhantes. Então, a caridade, a solidariedade e tudo aquilo que quisermos fazer em relação ao nosso semelhante será, evidentemente, acrescido de um valor maior se usarmos de misericórdia. Então, nós vamos, por exemplo, citar aquele momento do samaritano que, passando pelo caminho, encontrou o homem ferido à margem da estrada e o socorreu. Antes haviam por ali passado o sacerdote, o levita, que com certeza também se condoeram da situação daquele homem, mas não passou disso. Ficaram com dó, vamos dizer assim, daquele ser ali prostrado, mas não avançaram no que deveriam ter feito. E aí Jesus pergunta aos discípulos quem foi a criatura que mais se aproximou das virtudes exigidas pelo Pai. E responderam-lhe: aquele que lhe deu apoio, aquele que o socorreu, que usou de misericórdia para com ele. E aí nós entendemos que esta misericórdia é o corolário, é a pedra, a joia da coroa em todas as nossas ações. Porque existem as ações onde entra a beneficência, onde entra a caridade da forma como nós a entendemos, onde entra a compaixão, não é? A piedade, mas que tudo converge para a atitude de misericórdia, ser misericordioso. E segundo Aurélio, misericórdia é aquilo que suscita em nós a compaixão pela dor do nosso semelhante. Não é apenas lamentá-la, mas sim auxiliar para que aquilo diminua, colocar-se no lugar da criatura. Mas o capítulo de hoje nos fala sobre a misericórdia com os nossos adversários, o que é bastante difícil, porque ter compaixão daquele que está sofrendo já é um sentimento que trazemos conosco. Não podemos ver uma situação de injustiça que nos mobilizamos para evitar que ela se agrave. Mas quando se trata de um adversário, quiçá de um inimigo, então, como usar de misericórdia para com esta criatura que às vezes nos desafia
na nossa capacidade de entendê-la, de aceitá-la, de compreendê-la e de ajudá-la. E aí nós vamos buscar a questão do perdão. Porque a lição de hoje, no capítulo 10, ela nos fala sobre perdoai para que Deus vos perdoe. Isso está, inclusive, na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ora, nós estamos lançando um líbelo contra nós mesmos, porque se eu condiciono que o Pai me perdoe, assim como eu perdoo ao meu semelhante, e se eu não o perdoo, então eu não tenho merecimento algum naquilo que estou orando e solicitando e pedindo. Então é preciso fazer para merecer. E na questão do perdão ao inimigo, qual é a nossa atitude? Vamos considerar que não tenhamos mais inimigos. Eu não quero crer no nosso meio dos espíritas e daqueles que em outras religiões também assumem o seu papel na escalada evolutiva, que não haja inimigos entre outros. Nós não. Podemos ter alguma diferença, alguma antipatia, alguma rejeição, mas inimigos não creio que nós ainda os mantenhamos na nossa ordem pessoal. Concordam? Mas há aqueles momentos em que desafios nos são propostos. É aquele que não sabe nos compreender, nos tolerar, é aquele que nos desrespeita, é aquele que quer levar vantagem sobre aquele que explora. Enfim, são situações do dia a dia que cabe perfeitamente o uso da misericórdia, para que Deus seja misericordioso para conosco. Lembram-se daquela passagem onde um servo que devia um valor ao Senhor pediu-lhe complacência, que o perdoasse, porque ele não tinha condições de pagar naquele momento. E o Senhor, de forma misericordiosa, o perdoou. No entanto, ao sair dali, ele cobrou de um outro servo que lhe devia pouquinha coisa, lançando-se-lhe ao pescoço e dizendo: paga-me o que deves. O Senhor mandou que o chamasse e o castigou por isso. Se eu fiz por você isto, por que você não fez para o teu irmão? Então, se eu faço na questão pessoal uma concessão a alguém, eu espero que este alguém multiplique, haja como eu agi para com ele. E se alguém faz algo por nós, como Deus faz por todos nós, os benfeitores fazem, nós precisamos da retribuição, da parte que nos cabe agindo da forma como agiram para conosco. Então, nós vamos falar do perdão, que é uma questão proposta por Jesus, perdoai para que Deus vos perdoe, de uma forma assim, um tanto quanto facilitando o entendimento sobre o perdão. Porque o perdão não surge num de repente. Nós não temos essa capacidade ainda de perdoarmos uma ofensa no exato momento em que ela acontece. Não estamos preparados para enfrentar essas ações que provocam em nós reações, às vezes mais violentas do que quando foi feita para nós, do que está sendo feita em relação a nós. Nos exaltamos, exigimos o respeito, mas não estamos sequer nos respeitando, porque não estamos respeitando aí a lei divina que nos aconselha a compreender, aceitar, trabalhar aquilo em nosso próprio favor. Porque aquela história de dizer eu não levo desaforo para casa é do passado.
nós já estamos suficientemente informados de que este peso que vamos carregar é muito maior do que naquele momento agimos de forma diferente. Então, o perdão, que está aqui implícito nesta passagem, neste capítulo, ele, primeiro, se fizermos algo contra alguém que precisamos pedir perdão ou entrar num acordo entre nós, entre ambos, eu preciso começar a prepará-lo. Começando por onde? Pelo arrependimento. Eu me arrependi do que fiz. Peço perdão. Isso só não basta. É necessário que nós concluamos o processo de forma completa, plena, quando há a reconciliação que Jesus nos recomenda. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Para nós espíritas, esta afirmativa é muito séria. O que é estar a caminho? Desculpe. O que é estar a caminho? É estarmos juntos nesta reencarnação, porque ela teve um início e terá um fim nesse período de reencarnados. Então, é este o caminho, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te apresente ao juiz e sejas punido por isso. Então, a nossa oportunidade de reconciliação é agora. Reconciliação com os que do passado se tornaram nossos inimigos, os nossos adversários, reconciliação com aqueles que caminham ao nosso lado no dia a dia, e assim nós vamos pavimentando um caminho mais fácil de ser depois caminhado, não deixando mágoas, ressentimentos, malquerenças, principalmente alguns que ainda falam em ódio, raiva, vingança, o que é um sentimento dos mais subalternos. Nós não podemos, nestes tempos, onde temos tantas informações provindas do alto, através do Evangelho do Cristo e dos seus divulgadores, nós não podemos nos dar ao luxo, ao desplante, de guardarmos inimizades sem buscar uma reconciliação naquele quesito. Então, há necessidade do arrependimento, que é o primeiro passo. Depois nós temos a necessidade da reconciliação. Mas não para por aí. Depois nós temos a questão da reparação. É reparar aquilo que provocamos de prejuízo ao outro. E não é prejuízo material, pode até ser, mas muitas vezes nós tiramos a paz de uma criatura, nós a ofendemos, e a reconciliação implica em que nós reparemos isso, pedindo desculpas para que ela nos aceite e assim encerremos ali aquela discordância, aquela animosidade. Aí então vem o perdão, completando este processo. Nós vamos lembrar que na nossa leitura de hoje, no nosso estudo de hoje, que Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Porque às vezes a criatura usa até de uma atitude que é para ela uma espécie de sacrifício. Mas o que ele pede é que tenhamos a misericórdia, porque só o sacrifício por si, desculpe a redundância, só o sacrifício não é suficiente, é preciso adicionar a ele a misericórdia, que é fruto da compaixão, do entendimento, enfim, uma somatória de atitudes que vão completar a atitude do perdão em definitivo, sem deixar mágoas, sem deixar resquícios na nossa e na vida da outra criatura.
Quanto ao cisco no olho, que está dentro do nosso capítulo, nós vamos dizer que é um hábito muito pernicioso de nossa parte, quando vemos os defeitos dos outros e não olhamos para nós. Essa é a recomendação de Jesus. Veja primeiro a trave que está frente ao teu olho, para depois você retirar o cisco no olho do teu irmão. Depois nós temos a questão do não julgueis para não sermos julgados, porque nós somos muito rápidos no gatilho, como se diz, né? Desculpe a brincadeira, mas somos rápidos em julgar o semelhante. Por uma palavra que nos é dito sobre ele, nós já fazemos uma imagem, criamos, acrescentamos a ela a nossa inferioridade, muitas vezes, e de repente aquilo que era algo simples se tornou algo calamitoso, porque nós vamos aumentando o potencial desse julgamento. E às vezes, ao julgar, nós já também tomamos a iniciativa de condenar e depois de executar. Somos, então, juízes do nosso irmão, quando deveríamos ser juízes togados em causa própria. Eu primeiro preciso me corrigir para que eu tenha condições de observar o meu irmão e, mesmo sem o direito de julgá-lo, compreendê-lo. Então, a nossa atitude tem que ser modificada a cada tempo, né? Não julgar para não ser julgado. Nós temos isto, né? E aí, queridos irmãos, a leitura do capítulo como um todo, que é rico em informações que nos interessam de perto, eu recomendo a todos. Não fiquem apenas, eu ouvi uma palestra falando sobre isso. Não, vamos à fonte. Ali na fonte, conscienciosamente, com muito carinho e atenção, vamos absorver aquilo que a mensagem nos está transmitindo. Esse é o socorro divino para cada um de nós. Basta que queiramos e busquemos. Eu espero que todos estudem esse capítulo, assim como outros capítulos, mas o de hoje é proposto. Bem-aventurados os misericordiosos, nós devemos entender o que é ser misericordioso. E para isto, ao estudo, todos nós. Que Jesus nos abençoe.